Olá, meus queridos, bem-vindos a nossas aulas, das regras especiais de pagamento indireto. E como vocês podem perceber aí do slide, hoje nós vamos conversar sobre a confusão. A confusão, gente, ela é mais uma hipótese de pagamento direto e a confusão, ela existe quando eu reúno na mesma pessoa, tá? A qualidade de credor e de devedor. Como nós sabemos, gente, para que uma relação obrigacional exista, pressupõe-se a existência de dois sujeitos, não é isso? A existência do sujeito ativo e a existência do sujeito passivo. Então, é indispensável na relação obrigacional que credor e devedor sejam pessoas diferentes. Se essas duas qualidades de credor e devedor, por alguma razão, encontram-se em uma só pessoa, aí a obrigação será extinta por confusão. Isso, gente, porque é impossível, tá, que uma pessoa seja juridicamente obrigada consigo mesma. É impossível que uma pessoa proponha uma demanda contra si própria, tá? Então, tendo em vista que a partir do momento em que eu reúno numa mesma pessoa as figuras de devedor e credor, opera-se a confusão. E diante dessa impossibilidade, diante dessa exigência de eu ter no mínimo dois sujeitos, o ativo e o passivo, para configurar uma relação obrigacional, a partir do momento que opera-se essa confusão, a obrigação é extinta, tá? Isso, gente, é até o que determina o artigo 381, que está aí na tela para vocês. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, tá? Então, gente, a partir do momento em que se reúne na mesma pessoa as qualidades de sujeito ativo e passivo, as qualidades de credor e devedor, dá-se, opera-se a confusão e aí a obrigação é extinta, ok? Gente, quais são as hipóteses de confusão que nós temos, tá? Antes da gente conversar especificamente sobre as hipóteses, é importante que vocês entendam que, ao contrário, das outras hipóteses de pagamento indireto que nós temos visto até agora, a confusão ela não exige a manifestação de vontade das partes, tá? Ela acontece na simples verificação ali, na simples ocorrência dos seus pressupostos. Então, a partir do momento que eu tenho a reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, opera-se a confusão. Então, não é necessário que haja manifestação das partes. Nós até determinamos que, nesse caso, o vínculo obrigacional ele é extinto ope legis, tá? Por quê? Porque ocorre pela simples verificação dos seus pressupostos. A confusão, gente, ela pode decorrer tanto de um ato inter vivos quanto de um ato mortis causa, tá? Exemplo de atos inter vivos acontecem, por exemplo, na cessão de crédito, tá? No casamento pelo regime de comunhão universal de bens, na sociedade. Essas são hipóteses de confusão por atos inter vivos. Mortis causas é quando, por exemplo, o herdeiro é ao mesmo tempo devedor e credor do falecido. Então, eu tenho um herdeiro que é devedor do seu pai, esse pai falece, tá? E esse pai, ao falecer, o herdeiro, ele torna-se, ele já era devedor, mas ele torna-se também credor. Então, a obrigação, ela extingue-se ali por confusão. Claro, gente, que se forem vários herdeiros, o devedor co-herdeiro, ele vai ficar liberado unicamente da parte concorrente entre a sua cota hereditária e a dívida que ele tinha com seu pai, a dívida que ele tinha com o decujus. Na realidade, gente, a confusão ela é até mais comum, ela é mais frequente nas heranças, tá? Esse exemplo que eu dei agora para vocês, do filho que deve ao pai e que ele também é sucessor desse pai, é muito comum, tá? Isso porque nós sabemos que a partir do momento que o pai falece, o pai é o credor, então morto o credor, o crédito ele transfere-se ao filho, que vai ser seu sucessor e que é exatamente o devedor, tá? Nesse caso, havendo essa confusão, a obrigação desaparece, beleza? Gente, em relação à confusão também, passando o slide aqui, rapidinho, desculpa.
passando o slide aqui, nós temos a questão das espécies da confusão, que está presente lá no 382. O 382, ele fala que a confusão ela pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Então, a confusão ela pode ser, portanto, total ou parcial, tá? Quando a confusão for parcial, gente, o credor ele não recebe a totalidade da dívida, não é isso? Então, opera-se a extinção da dívida apenas parcialmente, tá? Seria um exemplo da sucessão ali que eu dei para vocês. Imagine que aquele pai que faleceu, na verdade, ele tem 2 filhos. Então, na verdade, os sucessores do credor não é apenas um filho, que é o devedor, mas 2 filhos. E a cota-parte recebida pelo descendente, que é o devedor, é menor que a sua dívida. Nesse caso, gente, o restante da dívida que não é alcançado pela sua cota-parte, ela subsiste, tá? Nós vamos ver no próximo vídeo, quando a gente falar da compensação, que aqui o efeito é bem semelhante ao da compensação, porque na compensação as 2 prestações elas também só extinguem-se até um montante em que elas se compensarem, tá? Já, gente, o artigo seguinte, que está aí no slide, 383, ele trata das obrigações solidárias e a confusão. Em se tratando, gente, de obrigação solidária passiva, e se na pessoa de um só dos devedores ocorrer a confusão, né, reunir-se as qualidades de credor e devedor, operará somente até a concorrência da cota deste devedor, tá? A mesma coisa ocorre, gente, na solidariedade ativa. Se na solidariedade ativa, aqui na solidariedade ativa, eu também terei essa confusão parcial, tá? Isso porque ela permanece o débito em relação aos demais. A solidariedade também permanece em relação aos demais. Isso é o que determina o 383, quando ele me diz que a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade, tá? Então, vai extinguir-se, no caso do devedor, apenas o valor da sua cota-parte, mas ele permanece solidário em relação ao restante do débito, tá? E aqui, no caso do credor, também extingue-se apenas a cota-parte do que ele poderia cobrar, mas a solidariedade persiste também. Beleza? Gente, além disso, tá? Dando uma olhadinha aqui no 384, que está no nosso slide anterior, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre os efeitos da confusão e sobre a cessação da confusão, tá? A confusão, gente, ela extingue não só a obrigação principal, mas também os acessórios. Então, se eu tinha alguma fiança, se eu tinha algum penhor em relação a essa obrigação, a confusão também extingue essas obrigações acessórias, tá? Porém, gente, a recíproca aqui não é verdadeira, tá? Geralmente, quando a gente trata de obrigações principais e acessórias, a recíproca nunca é verdadeira. Isso porque a obrigação principal contraída pelo devedor permanece caso a confusão opere-se ali nas pessoas, por exemplo, do credor e do fiador, tá? Nesse caso, vai ser extinta apenas a fiança. Isso porque ninguém pode ser fiador de si próprio, não é isso? Mas a obrigação permanece. A mesma coisa, gente, se eu tiver uma confusão operada ali entre fiador e devedor, desaparece a garantia, porque, né, deixa de oferecer qualquer tipo de vantagem, mas subsiste a obrigação principal, ok? Em relação à extinção, em relação à cessação da confusão, o 384, ele determina que, cessada a confusão, para logo se reestabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Gente, isso é plenamente possível quando eu tenho um exemplo de uma sucessão provisória em razão de uma declaração de ausência.
e posteriormente, aquele que estava presumidamente morto, ele reaparece, tá? Quando ele reaparece, o sucessor, que era devedor e credor ao mesmo tempo, agora continua sendo apenas devedor, não é isso? Cessa a confusão e o débito, a obrigação se reestabelece, tá? É também possível operar essa cessação da confusão no caso de renúncia de herança, no caso de anulação de testamento já cumprido, tá? Nessas hipóteses, gente, a gente não fala que a confusão, ela efetivamente extinguiu a obrigação, mas apenas que ela suspendeu, que ela paralisou essa obrigação até que essa obrigação fosse reestabelecida por um fato novo, tá? Em geral, esse reestabelecimento aí da confusão ocorre por duas causas. Ou porque é transitória, né, a causa que gerou a confusão, ou então porque a causa veio de uma relação jurídica ineficaz. Beleza, amores? Com isso, então, nós conversamos sobre a confusão, né? A confusão é bem tranquilinha, tá? E aí nós terminamos aqui a confusão. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre remissão e compensação, e aí terminaremos as hipóteses de pagamento indireto. Até daqui a pouquinho.